Hoje vou gravar para vocês aqui Papolas, inspirado em Catherine Clay. Aqui eu vou fazer um fundo acompanhando uma foto de referência. Eu não estou pintando de cabeça. Eu vou fazer aqui um fundo suave, acompanhando a referência que eu tenho. E eu vou começar esse fundo com o pele junto com o marfim em algumas áreas aqui, ó, em alguns pontos eu começo rente à flor e eu venho, olha, limpando o excesso de tinta, olha, que eu tenho no pincel para fazer um degradê. Para ir fazendo um degradê aqui. Nesse fundo aqui, eu escolhi essas cores aqui porque eu estou acompanhando a referência da fotografia, mas a pessoa ela pode fazer o fundo do gosto dela, que ela se sentir mais confortável, as cores que ela gostar. Então, como eu mencionei aqui, eu estou fazendo aqui com essa tonalidade porque eu estou acompanhando a referência e ele vai ser praticamente feito nessas tonalidades. A gente vem olhando e vê aonde precisa e suavizando, olha, limpando o pincel. Eu vou pegar agora um pouco. Se vocês observarem, olha, eu sempre limpo, né? Eu tiro o excesso da tinta aqui num pratinho. Não é muito bom a gente vir com a carga, né, de tinta que a gente colocou aqui no pincel já direto no pano, não. A gente tira, né, ali num pratinho para depois colocar aqui. Aqui eu já dei uma outra tonalidade, olha, eu já fiz uma outra tonalidade que é o azul Caribe. Já usei aqui agora o azul Caribe. Vou vir com um pouquinho desse azul Caribe e trazer ele pra cá também, olha, com suavidade, olha, ele sumindo. O pincel que eu estou usando aqui é um pincel que eu no momento aqui eu não tenho a numeração dele, a referência dele não. Mas ele deve ser um pincel 12. Eu não gosto de trabalhar fundo com pincel estreito, não. Tem fundos de pintura que eu faço até com pincel 18, faço com pincel 16. Eu acho que tem mais facilidade na hora de trabalhar um fundo. A facilidade que eu digo assim, olha, é de ir limpando a cor e suavizando ela.
Um pincel largo, ele te proporciona quem tem o pincel pituá pode usar o pincel pituá tranquilamente, que também funciona para fazer fundo. Tô aqui, olha, acrescentando mais tinta. Tô colocando agora, olha, o azul Caribe com marfim. Dando uma clareada nele. Aqui eu não vou colocar mais cor. Eu quero deixar ele assim bem suave, porque aqui a gente ainda vai agora acrescentar detalhes aqui nesse fundo aqui. Vou deixar ele assim. Poderia até pegar, se a pessoa quiser também. Ele ficou um azul puxado pro cinza, né? Ficou assim um azul acinzentado. Mas ele fica bonito. A gente pode pegar esse azul Caribe, se a pessoa quiser, porque a papoula aqui ela vai levar um tom arroxeado. Se quiser colocar aqui dentro, olha, mas não espalha muito não. Vou até limpar aqui, olha, o excesso de tinta e suavizar aqui dentro, ó. Vou suavizar. Colocar muita, não. Deixar esse fundo mais suave. Deixa ele mais suave. Eu não vou mexer mais nesse fundo. Eu vou deixar ele assim. Que eu quero seguir um pouco mesmo o original da foto. Então não vou ficar mexendo muito nele não. Aqui, olha, com um pincel menor, eu vou usar aqui eu vou ver se esse número 10 aqui, ele vai ficar bom para fazer aqui. Eu vou misturar aqui, olha, verde oliva, sépia e o siena natural. Aqui, olha, ele tem um cabo para essa papoula aqui. Ele ainda está um pouquinho largo para o que eu quero fazer. Aqui. Teria que ser um pincel ainda menor ainda para eu fazer isso daqui. Aqui, olha, ele tem um cabo para outra papoula. Então, olha, é verde oliva, sépia e o siena natural. Ó, aqui a gente dá uma engrossadinha no talo, né, ou no cabo da papoula. Aqui, olha, vai sair outro para essa dali, ó.
Ele é um buquê, essa pintura aqui. Ele é um buquê. Aqui dentro, olha, tem um outro que a gente deixa só insinuando. A gente vai insinuar o cabo aqui. Aqui, olha, eu vou pegar agora sépia com um pouco do caramelo. Vou acrescentar aqui nesse meu cabo aqui. Vou pegar o meu pincel zero ou o meu pincel line. Eu uso muito pincel line da Condor. Da Condor, olha, é o 422, o número 2. Mas pode ser um outro também, o que você tiver. O pincel zero ou pincel line, ele vai muito de acordo com a habilidade de cada pessoa, de cada um. Aqui, olha, eu engrossei muito o cabo dela, olha. Com um pincel seco, a gente tenta, olha, tirar um pouco a marcação, olha, e espalha a tinta aqui, olha, para dentro do fundo, que também não fica feio também não, ó. Ó, pode voltar, olha, com o mesmo azul. Não tem problema nenhum. Eu vou ver se aqui dá para colocar com esse daqui, ó. Uma claridade que tem nesse cabo, mas não vai dar não. Eu vou ter que usar aqui deixa eu ver se esse pincel, se esse outro aqui, ó, com verde oliva, siena natural e marfim, ele leva uma claridade. A gente clareia o verde oliva, siena natural com marfim. Ó, e com delicadeza a gente coloca aqui por cima do cabo. Esse daqui também, ó. A gente coloca. Esse motivo aqui, com o sépia e o caramelo,
esse motivo, ele tem uns galinhos bem pequenininho. Eu não vou fazer com o pincel 0, não. Ele é sépia e ele é caramelo. Isso daqui é um pincel velho meu. Ele é um pincel velho, que quase que ele não tem cerda. Mas pode fazer com o 0. Olha, ele tem uns galinhos assim, olha. E até aqui também, ó. Tá vendo? A gente vai colocando e vai desenhando a tinta. Desenhando com o pincel e a própria tinta. Ele tem, olha, como se fosse... Como se fosse, não. São uns botõezinhos saindo desses galinhos aqui, ó. E aqui na ponta, pode fazer com um menor. Eu vou até fazer com um pincel menor. Eu vou fazer com o 2. É o siena, sépia e caramelo. São batidinhas assim que ele tem. Olha, eu tô fazendo porque, como eu disse, eu tô acompanhando a referência. Mas quem não quiser fazer, não faça. Tá vendo? Olha, pode fazer até com o próprio pincel, ó. Se você tem domínio do pincel, você pode fazer com ele mesmo, ó. Não tem problema nenhum. Ó, não tem problema nenhum fazer com o próprio pincel, ó. Aqui também, olha, ele tem... Ó, ele tem, olha, um cachinho de flor, ó. Ele aqui também tem um. E se vocês observarem, eu não desenhei eu não fiz esse risco aqui. Porque ele é pra gente fazer a mão livre mesmo. Ele não é pra gente riscar e fazer ele. E fazer ele certinho, riscadinho, não. Ele é feito à mão livre mesmo. A gente olha ali. Quem quiser riscar, quem tem dificuldade, risca e faz. Mas não precisa não. Ó, aqui, olha, tem outro. Vou fazer ele mais clarinho, ó. Fazer mais clarinho. Ó, vem e faz. Boa noite, Gustavo de Moraes. Boa noite. Não, peraí, Dedé, lá embaixo, Dedé. Eu não sei por que o WhatsApp não está apresentando lá embaixo. Está apresentando direto.
e vai fazendo. São pequenos buquezinhos, né, de flores, de florzinha. É alguma espécie, né, de florzinha que tem lá na região onde ela morava, né? Ou até mesmo no campo, né, de papoula, né? Deveria de ter esses galinhos de flores, né? Como aqui na nossa região também tem, né? No Cerrado. Até no nosso próprio jardim, né? A gente encontra, né? Vários galinhos assim, né? Que a gente acha que é mato e não é mato. E ela quis incorporar na pintura. Ela quis incorporar na pintura que ela fez, né? Então, eu não vou mexer. Já me agradou. Ficou bonito, me agradou. Colocar aqui, olha, de novo, uma claridade nesse galho aqui. Com o marfim e o verde oliva. Porque agora ela tem umas folhagens. Ela tem umas folhagens aqui que eu fiz a marcação só de algumas, porque também não tem necessidade de fazer. Se vocês observarem, eu marquei mais ou menos essa e essa daqui. Mas não tem necessidade de fazer. Porque essa folhagem que tem aqui nesse motivo, se você quiser diluir um pouco a tinta no diluente, você dilui, mas ela é uma folhagem simples. Você vai pegar, carregar o pincel de tinta, não tem problema não. Não precisa limpar no pratinho não. E ela, olha, você vai vir deixando a tinta aqui, ó. Verde oliva, siena natural, o sépia. Ela é uma folhagem que não tem forma. Você não precisa se preocupar em dar forma para ela. Lembra que eu falei que aqui no fundo que eu para acertar o galho aqui eu passei um pouco pro fundo. Então, aqui, olha, na beiradinha da folhagem, olha, a gente vem, olha, arrastando o pincel com a tinta amarelo limão e o verde folha. Olha, verde oliva, ó, caramelo, pode pegar siena natural, sépia. Eu não limpo o pincel, Ó, a cor que ficar aqui no meu pincel, olha, eu vou vir aqui, ó, e ir trabalhando. Olha, são folhas sem forma. Se vocês observarem, ó. É uma folhagem que você não precisa se preocupar em dar forma para ela. Ela está lá dentro do motivo, dentro do arranjo. O
que vai dar a ideia aqui de sobressair ela é essa claridade que a gente vai colocar aqui, ó, com o amarelo limão e o verde folha. Ó, tá vendo? Olha, bastante tinta. Eu solto a tinta aqui, olha, na pintura. Eu deixo ela bem solta. Aqui é como se tivesse uma outra folha. Ó, saindo aqui, olha, desse cabo. Olha, outra folha aqui, ó. Saindo do cabo. Agora eu vou colocar aqui, olha, um toque. Um toque como se ela tivesse virada. Olha, um pedacinho como se a folha tivesse virada de claridade. Então são essas cores para fazer a folha: verde oliva, sépia, cena natural, caramelo e sem segredo. Sem segredo nenhum. Não tem segredo para fazer. Melodia 11:51. Olha, aqui tem outra. Então, olha, colocou. Você mancha. E vem dando ideia. Porque a folha da papoula, elas são umas folhas assim rasgadas. Elas não são umas folhas certinhas, não. Ela tem esse serrilhado, né? Que a folha tem, né? Elas são serrilhadas. Aqui também, olha, eu vou colocar agora, mas o bom é colocar depois. Aqui tem um cabo para essa papoula aqui que tá virada. Aí, se você quiser intensificar mais a claridade, eu vou pegar aqui, olha, amarelo limão e o marfim e vou colocar só uns pontos aqui, olha. Clarear mais o amarelo limão. Ó, eu já estou usando o pincel. O meu é o Lime, mas pode usar o pincel 0. Isso daqui agora entra criatividade e você acrescentando detalhes. A gente vai observando a pintura, vai acrescentando detalhes na pintura. Aqui, olha, eu vou voltar a escurecer de novo o
o cabo dela. E aqui tem o cabo dessa outra aqui. A papoula, a gente pode, eu começo a pintura sempre do fundo, os elementos que estão por baixo, para vir para os elementos que estão em primeiro plano. Eu começo a pintura assim. Aqui, ó, eu vou pegar o sépia e vou colocar aqui para dar mais um detalhe. Mas eu vou conseguir fazer igual? Igual a gente não consegue fazer. Aqui nem eu tô conseguindo fazer igual. Eu tô tendo a minha ideia, a minha criatividade aqui. E imaginando aqui, ó, a cor que ela usou. Porque a gente sabe que ela pintava era em aquarela, no papel. Então a gente, por teimosia, é que fica tentando fazer a pintura no tecido. Mas é uma aquarela, que ela pintava em aquarela e era no papel. Aqui, então, como eu falei, eu começo a pintura pelo fundo, os elementos que estão atrás, para depois eu fazer os que estão em primeiro plano. Então aqui eu posso escolher ou essa papoula ou essa papoula aqui. Essa tá livre e essa é a de primeiro plano. Então eu vou começar a fazer essa daqui, que é a mais escura. Essa daqui é uma papoula bem escura. Eu vou usar aqui, olha, desde o magenta, o violeta, que eu vou usar aqui. E eu vou ir mesclando essas cores. Vou usar aqui, olha, também um pouco do rosa escuro, que eu vou usar aqui nessa papoula. Posso pegar o marfim em algumas partes aqui, olha, junto dessa mistura. Pra já aqui, olha, nessa minha base aqui, ó. Ó, junto com o marfim. Porque essa papoula aqui, ela é bem escura. Eu posso pegar aqui, olha, até o vinho. O vinho, olha, pra escurecer aqui, ó. Nota que aqui, ó, com o próprio pincel, olha, eu já fiz 2 curvas nela. Então isso daqui agora, como eu falei, entra a criatividade da pessoa. Pessoa que tem que entrar a criatividade dela aqui também. Vou pegar, olha, marfim.
Que aqui na ponta, olha, ela é mais clara. Violeta e vinho. Ela, olha, aqui dentro, olha, ela é mais escura, que é a área onde ela tá de sombra. Aqui, olha, a gente vem arrumando. Eu vou pegar também um pouco de vermelho carmim e colocar, olha, nesse violeta. Marfim. Olha, sem lavar o pincel, ó. Marfim. Já vou dando, olha, a ideia de ter, olha, outras pétalas aqui dentro. Ó, já vou dar a ideia. Aqui também, olha, vai ter a aparência, olha, de ter uma pétala aqui. Aqui também, olha. A gente aqui, olha, vai virar ela aqui, ó. Ó, e colocar depois. Aqui, ó, acentuar. Mais aqui, ó, uma leve claridade, olha. Ela não vai ser clara, totalmente clara. A gente vem, olha, esfumaçando ela aqui, ó. Eu não queria pegar o branco agora, mas eu vou pegar o branco. Eu vou pegar o branco com violeta e o magenta. Aqui, ó, eu vou fazer uma pétala que ela vai receber claridade. Essa pétala aqui, ó. Então eu tô pegando violeta, magenta, um pouquinho bem pouco mesmo do branco, para eu conseguir fazer uma tonalidade mais clara. Aqui, ó. Quem tem o rosa bebê, usa o rosa bebê. Quem tem, né, o rosa bebê, usa o rosa bebê. É só para dar uma clareada mesmo aqui nessa pétala dela, que é a pétala onde ela vai receber maior luminosidade. Ó, aqui nessa ponta aqui, ela é mais escura mesmo. Então a gente volta com o violeta, a gente volta com o vinho. Ó, nada impede da gente voltar aqui, ó. Aqui, olha, bem na onde que vai ficar o miolo, é magenta e o vermelho carmim. Olha, pode puxar, porque até agora a gente está trabalhando a base da papoula. A gente aqui está trabalhando a base da papoula. Aí agora, com um pincel menor, a gente já não consegue mais fazer com esse pincel
largo que preencheu, né, a papoula. A gente não consegue fazer mais com pincel largo, a gente muda, olha, um pincel menor para detalhar aqui. Ó, o branco e esse pincel aqui, olha, a gente vai insinuar aqui a claridade de pétala que tem aqui dentro, ó. E esfumaçando aqui para baixo, olha. Trazendo a cor, olha, com suavidade aqui para baixo, ó. Ó, trazendo a cor com suavidade, deixando ela mais marcada na beiradinha dela. Branco. Ó, tô usando aqui, olha, o branco. Mas vou, olha, trazer ele pra cá, olha, suavizando o branco. Não vou deixar ele parado, né? Aquele efeito parado. Ó, suavizar aqui. Aqui, olha, com delicadeza. É como se você estivesse enxergando a claridade batendo bem na beiradinha da pétala da pétala da flor. Ó, pincel line. Ó, você coloca a claridade, olha, batendo na beiradinha da pétala da papoula, ó. Olha, bem na beiradinha da pétala. Aqui, olha, eu vou trazer vou suavizar, olha, aqui pra dentro. Vou suavizar. Ó, a gente vem suavizando, olhando. A gente vem olhando e arrumando. A pintura, ela nunca fica pronta de primeira. A gente não consegue fazer uma pintura de primeira, não. A gente observa e vem arrumando ela. Eu vou fazer essa outra ali, que ela não é nem clara e nem escura. Eu vou acrescentar aqui, olha, é o violeta, magenta. E vou acrescentar azul caribe nessa daqui, ó. Olha, essa daqui, ela vai ser nessa tonalidade aqui, ó. Violeta, magenta, azul caribe, marfim, branco. A gente vai entrar também, olha, com um pouquinho de branco nela. A gente vai entrar aqui, aonde que vai pegar o miolo dela, é branco com marfim. Ela vai ser bem branca com marfim.
Ela vai ser bem branca mesmo, com marfim. Então aqui eu já gosto de ir trabalhando as cores e deixando ela, cada cor no seu lugar aqui. Ó, aqui tem uma pétala, eu já coloquei ali, eu já fiz a minha tonalidade de novo. Olha, usando marfim branco, magenta, violeta. Posso pegar um pouquinho do branco também. Ó, sempre matizando. Aqui, olha, essa pétala lá de trás, olha, ela tem uma claridade nela, com branco. Essa daqui também, ó. Aqui dentro, olha, leva uma cor mais escurinha. Essa pétala aqui é uma pétala que vai virar. Então, olha, violeta, magenta. Para essa daqui agora, olha, eu vou colocar violeta puro, acrescentar um pouco do vermelho carmim aqui, ó, para formar essa pétala aqui, ó. Posso colocar também essa cor aqui, ó. Ó, não lavei o pincel, branco, marfim. Não lavei. E vou completar ela aqui, ó. Branco, marfim. Ó, a gente traz, olha, suavizando ela. Aqui, olha, eu deixei sem pintar, porque a pétala que virou aqui é uma pétala que virou na cor escura e não clara. Ela vai virar escuro. Tá? Porque a claridade está dentro da flor. Dessa flor aqui. Então aqui, olha, eu defini as cores de base, ó. Agora a gente volta trabalhando aqui. Ó, pincel menor. A tinta, olha, violeta, vinho.
Ó, delicadamente, sem pressa, ó. Pode fazer com um pincel maior, não tem problema. Aqui, olha, como eu falei, vocês vão entender essa pétala aqui depois, olha. Aqui tem uma pétala aqui que ela vai virar. A gente vai fazer ela virar aqui, ó. Aqui na Melodia, estamos juntos nesse domingo sensacional. Luciana de Belfor Roxo recebendo nosso abraço. Luciana, seu áudio não abriu aqui. Luciana, vamos ver se aqui abre. Opa, também está custando abrir. E aí? Aqui agora a gente vai ir acrescentando cor. Sempre não estou usando cor nenhuma diferente da que eu falei aqui, ó. Usando sempre essas mesmas cores. É o violeta, é o magenta, azul caribe, vermelho carmim, vinho, tá? Branco, marfim. Ó, vou colocar uma cor aqui e já dá, olha, a definição dessa pétala, ó. Ó, dei uma escurecida ali, ó, para dar a definição. Olha, da pétala. Tá vendo? Eu tô intensificando a tonalidade agora que eu coloquei aqui, ó. Só tô intensificando. Eu tô arrumando aqui a cor que eu coloquei aqui de base. Eu tô intensificando ela. O branco aqui dentro, olha, ele vai predominar, o branco. Ó, a gente faz o possível para deixar ele aqui, ó. Se a sacaria absorver ele, a gente depois, se a gente vê aqui, olha, que não tá conseguindo colocar ele aqui, que não tá conseguindo, né, olha, colocar o branco, porque a base aqui, ela tá muito úmida, a gente passa para a próxima flor e deixa para fazer esse acabamento aqui depois. A gente não mexe nele agora. A pintura, ela é assim, ela é muita observação, ela é muito paciência. E eu já vi aqui que não vai ficar o branco aqui. Agora, porque tá bem úmido mesmo. Tá bem úmido e ele não vai ficar aqui não.
E aqui é o teste de paciência mesmo, olha, de tira tinta, põe tinta, coloca tinta. Essas papoulas aqui, olha, o que define aqui, ó, o que vai definir aqui a pétala dela, ó, é o pincel zero, né, ou line, e colocar, olha, esses traços bem branquinho na beiradinha da pétala, ó. Ela tem essa característica aqui. Eu vou colocar aqui agora ó, para vocês entenderem. Ó, ali ela já virou, tá vendo? Ó. Ela já virou já. Se você quiser que ela vire mais ainda, ó, é escurecer e mesclar aqui, olha, no sentido, nesse sentido dela aqui. Ó. Essa pétala daqui depois eu vou arrumar ela, agora não. Essa papoula central aqui, a gente vai começar ela com o rosa escuro e um pouquinho do pele. A gente vai começar aqui, ó, no miolo dela, rosa escuro e o pele. Pele e marfim. Pele e marfim, e eu não limpei o meu pincel. Ó, não limpei o meu pincel, olha, pele, o marfim e o rosa que já estava aqui no pincel, ó. Ó, tudo sem limpar o pincel, não tô limpando o pincel. Peguei um pouquinho do roxo, do violeta e coloquei, olha, nessa pétala que está lá por trás, ó. Marfim e branco. Colocar uma claridade nessa parte aqui dela, ó. O que a gente tem sempre que lembrar
é que a pintura, ela é feita primeiro uma base, né? É uma base para depois você ir trabalhando. Ó, voltei no rosa escuro. Olha, no pele. Aqui, olha, eu vou já deixar ela marcada com um pouco de branco, marfim, que é onde ela vai levar a maior incidência de claridade dela, ó. Nessa pétala aqui, ó. Então eu já vou deixar ela um pouco mais clara. Ó, aqui, ó, ela leva essa daqui, ó. Ela leva essa cor aqui de pele, com o rosa que tava no pincel, o marfim. Ó. Essa central aqui. Posso pegar um pouquinho do diluente, se eu quiser. Se eu ver que aqui, olha, a minha sacaria tá pedindo, eu posso pegar, não tem problema. Posso pegar um pouquinho do roxo, do magenta. Gente, aqui é usar a criatividade aqui. É usar a criatividade. Não precisa ficar preso à cor. Ó, peguei o branco com o marfim para colocar aqui, olha, nessa pétala. Aqui também, olha, por trás, olha, tem uma pétala. Ó, a gente vem, olha, mesclando. A gente vem brincando com as cores. Essa que é a verdade. Olha, já acrescentei um pouco de violeta e vinho, ó, para dar mais profundidade aqui e nessa daqui, ó, vermelho carmim e o magenta, pele com marfim. Ó, vermelho carmim, olha, e o rosa escuro de novo. Vou completar ela com branco. Branco e aquela sujeira que tava, olha, no pincel. Ó, tudo faz parte da pintura, ó. Essa daqui, ela vai ter umas dobras aqui, olha, que vai ser na tonalidade branca. Ora vai ser branco e ora não. Mas aqui eu preciso fazer depois. Eu tenho que fazer depois aqui, olha. Se eu fizer com esse pincel aqui, não vai dar certo. Ela tem umas marcações bem, umas dobras bem brancas.
aqui nela, ó. Por isso que eu não tô me importando de fazer agora, não. Aqui é a Zuleika de Vistaré. Gostaria de dar um beijão para minha mãe, Maria José Valadão, e para os meus dois filhos, a Camila e o Miguel. Aqui também, olha, ela vai entrar. Ó, mesclando, matizando. Ó, a gente volta arrumando. Essa pétala aqui, ela vai ser uma pétala bem, bem clara mesmo. Ela é uma pétala bem branca mesmo. Então eu já vou aproveitar a sujeira que tá aqui no meu pincel e já vou deixar ela branca já de uma vez. E a gente agora volta com o pincel. Um pincel menor, ó. E fazendo aqui, olha, as marcações. Pra gente colocar a gente volta aqui, olha, arrumando. Olha, a gente pode acrescentar cor aqui agora. Olha, nada impede de vir, ó, e ir trabalhando, acrescentando cores. Ela já ficou numa tonalidade bonita. Já está numa tonalidade muito bonita. Aqui, olha, eu vou tirar, eu vou desmarcar aqui para poder fazer com um pincel menor. Aqui, olha, a gente predomina o rosa escuro e o vermelho carmim tenta predominar ele aqui na área onde vai ficar o miolo dela, dessa flor aqui, olha, dessa papoula aqui.
Aqui tem um botão aqui. E esse botão aqui a gente começa ele aqui pela parte de baixo aqui, ó. Deixa eu ver aqui como eu posso mexer aqui, que dê para vocês observar. É usando sempre as mesmas cores. A gente vai usar sempre as mesmas cores. É o violeta, é o azul caribe, é o marfim, é o branco, o magenta. A intensidade e a tonalidade aqui das cores, quem faz aqui é a gente que faz aqui. Ó, é a gente que pega aqui, ó, e faz a intensidade para colocar aqui. Por isso que eu falei que não é para ficar muito preso à cor. Ah, que cor usou? Pode mudar a cor, pode fazer cor semelhante, cores próximas a essa daqui, olha, que eu estou usando. Não necessariamente fazer dessa tonalidade, dessa cor. Como eu falei, eu estou seguindo uma referência de uma foto, de uma pintura da Catherine Klein. E, como eu já mencionei, a pintura dela era feita em papel, era uma aquarela. A gente que por teimosia e por achar bonito, né, porque é bonita mesmo a pintura dela, muito bonita, a gente tenta fazer a pintura no tecido. Aqui é uma flor que virou. Então ela não tem muita forma. Ela não tem muita forma. Ó, eu tô pegando tinta aqui, olha, roxa, né, violeta, e manchando. E manchando aqui, olha. Como eu tenho habilidade com pincel, eu uso esse pincel mesmo aqui. Mas a pessoa que não tem, ela pode pegar um pincel menor. Ó, eu tô vindo aqui, olha, pegando tinta violeta, magenta, o azul, caribe. Ó, e colocando cor aqui, né, manchando aqui a pétala da flor. Agora aqui eu vou voltar nessa daqui, ó. Intensificar o branco dela. Aqui dentro, olha. Intensificar aqui. Aqui também, olha. Ela leva uma claridade branca. Olha, mas a gente vem, olha, dando uma esfumaçada aqui. Aqui também, olha, com a sujeirinha do branco que tá no meu pincel, ó. Eu vou fazer uma contraluz aqui, ó. Só isso, com a sujeirinha do branco no pincel. Aqui, olha, essa pétala aqui dela também, ó.
Ela é bem mais branquinha mesmo. Ó, a sujeirinha a gente aproveita e coloca aqui. Ó, vou colocar aqui também, ó. Ó, puxando pra pétala. Essa daqui eu não vou mexer nessa flor aqui. Ela tá bonita, eu não vou mexer. Não há necessidade de mexer nela. Então eu não vejo necessidade de mexer. Não vou mexer também mais nessa daqui não. Essa daqui tá muito bonita. Aí essa daqui para detalhar aqui, ela também ainda, ela tá bem molhada, ela tá bem úmida. Não sei se eu vou conseguir detalhar ela não. Ó, porque ela tá bem úmida, ela tá bem molhada. Mas eu vou tentar aqui. Olha, ela tem uma pétala virada assim, ó, aqui, olha, bem branca. Ela tem uma pétala virada bem branca. Essa daqui também, ó. Ela tem também, olha, uma pétala. Nota que eu não tô me importando que fique perfeitinho. Ó, eu não estou me importando que fique perfeito. Porque a papoula, ela é uma flor bruta mesmo. Aqui ela tem essa daqui que virou também, ó. Aqui ela tem uma pétala que vira. Num tom assim de rosa. Mas o que vira nessa pétala aqui é aqui, olha, com o pincel zero. É o que faz essa pétala aqui dela virar, ó. Essa central aqui, olha, ela é toda branca mesmo. Olha, ela é bem branca. Essa daqui também. Olha, ela é uma pétala bem branca. E que a gente, olha, traz, olha, esfumaçando o branco, olha, com delicadeza para dentro da flor, ó. Suavidade e delicadeza.
Olha, vem fazendo um degradê para dentro da flor, ó. Essa daqui também, ó. Ela é bem branca. Ela leva uma claridade nela aqui, ó. Ó, pode deixar ela assim, olha, manchada, marcada. Essa daqui de trás, olha, ela também leva uma claridade assim, olha, bem marcada, bem estilizada, né? Então a gente não mexe. Ela fica bem estilizada mesmo. Essa pincelada branca aqui dessa papoula aqui, ó. Ó, a gente coloca mesmo, ó, e vem deixando ela, ó, estilizada, ó, pra dentro da flor. Ó, a gente vai observando e acrescentando detalhes, ó. Ó, a gente vem trabalhando aqui a flor, ó. Ah, eu não gosto de colocar o branco, eu não queria branco na minha flor. Coloca, faz ela de outras cores. Faz de outra cor, sem problema nenhum. Aqui, olha, eu vou pegar o branco que tá aqui no meu pincel com o pele. E vou colocar aqui nessa pétala aqui, ó. O branco do meu pincel. Aqui, olha, a gente volta arrumando. Aqui também, olha, com pincel zero, ó. Ela tem, olha, essa marcação aqui. Da luz bem na borda da pétala, ó. Ela tem isso daqui. Ela tem essa característica aqui, né, ó. Aqui, olha, gente, eu não ia mexer, mas eu vou colocar uma claridade maior aqui, ó. Uma incidência maior aqui. Aqui, olha, a gente suaviza. Olha como que já está linda a papoula. Já está linda, linda, linda. Tá muito bonito. Tá vendo? Detalhes. A gente parar e acrescentar detalhes. É tudo paciência, observação. Ó, aqui, olha, se vocês observarem, para essa pétala aqui, ó, ela sobressair dessa daqui que tá clara, ó, a gente escureceu ela, ó. A gente deu uma escurecida nela. Tá vendo? É tudo muita observação, paciência. Dedicação. Não pode ter pressa de achar assim, ah, eu vou, na primeira tem que sair. Não. É um pouquinho de paciência, de observação.
Aí, olha, gradativamente, ó, você vai colocando cor, você vai mexendo. Ó, vou pegar um pouquinho do meu rosa escuro e colocar aqui, olha, para definir aqui, olha, duas pétalas aqui, ó, o rosa escuro com uma sujeirinha do pele que estava aqui no meu pincel. Então aqui entra agora é a parte de observação e ir acrescentando detalhes. Olha, eu vou pegar o rosa escuro e o vermelho carmim, ó. Posso vir aqui arrumar. Se o branco, né, a sacaria absorver o branco, porque costuma a sacaria absorver bem o branco, a gente, depois que ela dá assim uma leve secada, eu não retoco ela quando ela seca totalmente, não. Mas antes aqui de eu finalizar a pintura, se eu ver que precisa retocar o branco, eu retoco o branco. Essa pétala aqui é uma pétala que ela vai ficar bem clara mesmo, bem branca. Ó, essa daqui também. Essa claridade dela vai estar batendo aqui. E a gente, olha, não pode esquecer que ela aqui, olha, foi o que eu falei, esse cabinho dela aqui, ó, a gente deixava pra fazer depois. Porque ele some, se a gente fizesse agora, ele ia sumir. Aqui o miolo dela, se você não quiser fazer com preto, você pode usar outras cores para fazer. Eu vou usar preto, caramelo e o sépia. Essa daqui, ela vai ter um miolo bem encostado nessa pétala aqui, ó. E nota, olha, que o miolo eu vou deixando ele falhado. Ó, só assim e ele falhado. Posso pegar um pouco do meu azul caribe e do meu violeta e colocar aqui, ó. Eu vou pegar preto, sépia e o caramelo e eu vou marcar aqui, olha, bem central aqui. Ó, vou pegar aqui siena natural com o caramelo e o pele. Eu posso colocar, olha, uma luz aqui, olha, neste miolo aqui, ó, preto, caramelo e o sépia. Ó, vou bater, colocando em batidinhas, ó. Ora eu vou aproximar do miolo e ora não. O que dá a beleza na papoula é este miolo escuro aqui, ó. É o que dá a beleza na papoula. É esse miolo bem escuro, né? Que são as sementes dela, da papoula. Eu uso preto
mas tem algumas que não tem necessidade de usar preto. Algumas você pode usar o verde oliva com o preto. Ó, aqui também, olha, uma claridade assim, olha, no miolo, preto, caramelo. Ó, aqui, olha, vai ser bem escuro. Ó, um pincel pequeno, não tô usando pincel line. Esse é um pincel 2, 4562 da Condor. Aqui, olha, eu vou escurecer mais. Aqui, olha, também, olha, tem um outro miolo. Esse daqui, olha, para luz, eu vou pegar só o caramelo e colocar ali, para claridade dele. Esse daqui vai ser bem escuro mesmo. Ele quase não vai aparecer. Mas é assim mesmo. Aí com o meu pincel line, eu vou fazer, olha, só alguns traços aqui, ó. Não vou fazer tudo não vou fechar. Aqui, olha, não vou tirar o branco que tem ali não, olha, só alguns traços. Não tem necessidade de fechar. Que a beleza dela é aparecer esses tons aqui, ó, que ela tem. Essa que é a beleza. Aparecer o tom rosado, o tom branco, né, ali de dentro. Aqui, olha, na hora de fazer o preto, se tirou o branco, nada impede da gente vir colocar ele de novo não, ó. Aqui, olha, se você quiser suavizar aqui, ó. Tá vendo como que eu falo que é tudo questão de observação? Ó, suavizar, a gente observa. É tudo questão de observação. Aqui, olha, eu vou entrar, olha, com um pouquinho da tinta escura, olha, da papoula de baixo, ó. Da papoula de baixo, olha. Vou aqui, ó, arrumar essa pétala. Bom, eu gostei, né? O resultado final da pintura. Eu achei que ficou muito bonita. Eu gostei, ó. Tá vendo? Uma pintura solta, não uma pintura muito elaborada, né? Ela não é uma pintura muito elaborada. As cores ficaram lindas. Eu gostei, viu? O fundo, como eu falei, olha, um fundo clarinho, né? Ficou muito bonito.
Então aqui agora, olha, se houver necessidade de colocar aqui o branco aqui de novo, porque é uma sacaria, e a sacaria, ela absorve muita tinta branca. Então a gente reforça depois aqui. Agora não dá porque tá tudo muito úmido. A pintura ela tá muito úmida, muito molhada. Então ela não adianta que ela não vai aceitar. Né? Ela não aceita. Aqui eu vou fazer 3 gotas d'água aqui. Não tinha, mas eu vou fazer. Ó, a gota d'água, a gente marca a sombra da gota aqui no caso é na papoula e a sombra da gota. Ó. Geralmente é a tinta escura que se usou para fazer a base aqui. Geralmente é a cor escura que se usou para fazer. Olha, um pincel menor. Ó, a sombra da gota na flor, ó. Esse daqui. Vou fazer uma gota nessa daqui. Eu vou colocar 2 aqui, né? Vou colocar uma outra aqui. Ó, a sombra da gota e aqui a sombra da gota na flor. Aqui no caso seria a tinta clara que a gente usou misturada com o marfim. Aqui nem vai precisar quase que colocar, olha, para poder dar volume. Olha, é o que a gente chama de dar volume na gota. É o que a gente chama de dar volume na gota. Pincel zero ou pincel line. É o ponto de luz de entrada da gota. Ó, aonde ela tá escura. E aqui, ó, a saída de luz, ó. Um tracinho bem sutil, bem fininho. Você formou a gota de água na flor. Poderia ser maior a gota? Poderia. Mas eu não vou fazer maior, não. Vou deixar assim. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, né? Aqui agora entra observação aqui, se a pessoa achar necessidade de vir aqui, né? E retocar alguma coisa branca, fazer alguns ajustes aqui, ó, de sombra, de luz. Também pode fazer, né? Mas isso tudo aqui depois agora. Eu espero que vocês tenham gostado e que Deus